No vídeo de hoje, Fibra ótica, os olhos do anticristo. Um texto traduzido e adaptado pelo reverendo Gordon Show e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta matéria é a transcrição dos principais pontos de uma entrevista feita pelo Dr. Emil Gaverluck, cientista e ministro da Igreja do Rádio no sudoeste dos Estados Unidos, com o Dr. Patrick Fisher. Dr. Fisher é especialista em computadores e sistemas de satélites. É presidente da Caleb Communications International e consultor de várias organizações relacionadas com a área de computação de dados e comunicações via satélite. Foi chamado por Deus para alcançar 2,5 bilhões de pessoas através de satélites de comunicações. O olho do anticristo. Em sua entrevista, o Dr. Fisher relatou alguns avanços tecnológicos ainda na área de comunicação, que certamente são mais alguns passos para o surgimento do anticristo e seu domínio universal. Um desses passos é o desenvolvimento de cabos feitos de fibras de vidro que são usados nas televisões de cabo. Televisão de cabo é um sistema de transmissão e recepção de programas que não chegou ainda no Brasil. Funciona mais ou menos como os telefones normais, ou seja, cada aparelho de televisão tem um cabo que lhe traz os programas diretamente da estação transmissora, dispensando assim as antenas e trazendo ao aparelho uma imagem mais nítida, mesmo que o aparelho esteja numa casa localizada mais longe do que a distância limite para uma boa recepção dos sistemas convencionais. Atualmente, este cabo está sendo feito de fibras de vidro. É mais eficiente ainda, pois permite uma imagem mais clara e oferece uma seleção maior de programas. É como se fosse um cano de luz muito fino, ligando a estação transmissora ao aparelho receptor. Porém, este cano tem duas direções, e aqui está a sua importância. Ele pode tanto transmitir as imagens dos programas, como também receber as imagens do lugar onde o aparelho estiver colocado, e ao mesmo tempo transmiti-las simultaneamente para a estação emissora, que então se torna também receptora. Isso porque estes cabos de fibras de vidro, fibras óticas, são dotados em suas extremidades de lentes tipo olho de peixe, do tamanho da cabeça de um alfinete, embutidas do cabo que podem vigiar as pessoas. Elas recebem os sinais e as enviam pelo mesmo cabo às emissoras onde são processados por computadores, permitindo que uma pessoa, ao mesmo tempo em que está assistindo o seu programa de TV, esteja também sendo observada em seus movimentos e reações. É como se a pessoa recebesse uma visita em sua casa sem ter conhecimento de que ela está lá, vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo na casa. Porém, o mais impressionante neste sistema é que ele funciona mesmo com a televisão desligada. O sistema é virtualmente invisível. Com este processo, um ditador pode fazer um discurso sem que ninguém saiba que as reações de riso, dúvida, desaprovação, etc., estão sendo gravadas e computadas ao serem transmitidas de volta para a emissora oficial. Assim é fácil entender porque estas fibras óticas são chamadas de olhos do anticristo. O Dr. Fisher informou que perto de Winnipeg, Manitoba, há uma cidadezinha onde esse sistema óptico por fibras de vidro foi instalado.
A cidade tem 10.000 habitantes e justificou-se o uso das pequenas lentes, afirmando que elas ajudavam o aparelho a ajustar-se de acordo com a luz da sala. Então, as pessoas eram vistas e ouvidas a uma distância de 15 quilômetros, enquanto o computador selecionava e guardava todas as informações. Anticristo usará a TV. Ora, nós sabemos que o anticristo vai precisar da TV e dos satélites de comunicação para manipular e controlar as pessoas, a fim de dominar o mundo. Ele invadirá a privacidade de cada pessoa e terá real e literalmente o controle de cada cidadão do globo, conforme nos relata o livro de Apocalipse quando diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. O sistema óptico por fibras oferece ainda outras possibilidades. Experiências feitas há 15 anos mostraram o que pode ser feito com mensagens subliminares pela TV. É possível criar vontades subconscientes, dominadoras, para que as pessoas usem certos produtos. Estas mensagens foram banidas e proibidas, mas agora, com este avanço tecnológico, é possível aumentar ainda mais o impacto, sem, contudo, a mínima possibilidade dessas imagens serem interceptadas, detectadas e proibidas. Certamente o anticristo as usará como técnica de lavagem cerebral, pois elas podem ser transmitidas num milésegundo, microsegundo ou psicosegundo. Isaac Asimov, um gênio que escreveu mais de 200 livros, sempre proclamou que novas descobertas tecnológicas iriam solucionar os problemas do mundo. Mas, de 1978 em diante, passou a dizer: há 20 modos diferentes pelos quais podemos destruir-nos. Não há esperança alguma. Muitas mentes brilhantes começaram a reconhecer que, sem a intervenção de Deus, é tarde demais para o mundo. Contudo, o Dr. Fisher informou que, antes de tal coisa acontecer, os cristãos devem usar tudo isso para levar o Evangelho aos habitantes da Terra. Assim, todo o seu esforço tem sido no sentido de usar os modernos recursos tecnológicos de comunicação em prol da transmissão da mensagem do Evangelho. Ele informou que o governo canadense ofereceu os satélites com essa finalidade, mas a questão ficou nas mãos dos juristas internacionais. Porém, ele está trabalhando com satélite de transmissão direta que não precisa de estações retransmissoras na Terra, pois leva a imagem ou mensagem diretamente a cada lar. Nesta época de emergências, muitas pessoas chegarão a descartar todas as soluções e ficarão somente com o nome de Jesus Cristo como a única alternativa. Por isso é mistério divulgar a mensagem dele enquanto há tempo. Cada um deve reconciliar-se o mais rapidamente possível com o Senhor, a fim de evitar e livrar-se da terrível crise que há de vir sobre a terra. Hoje, qualquer um pode ler as advertências da Palavra de Deus e ver na TV as profecias sendo cumpridas diante dos seus olhos. A besta em Bruxelas. Informa ainda o Dr. Fisher que o grande computador de Bruxelas, existente desde 1975, já tem registrado e cadastrado cada pessoa que possui o RG, imposto de renda, cartões de crédito, carteira de motorista e etc. Essas informações já estão indo para lá numa escala mundial. Logo será anunciado um único cartão para todos os fins. É o último passo antes do grande controle de cada pessoa através do registro de um número com um raio laser na testa ou na mão. Assim, todo o esquema para o levantamento do anticristo está quase totalmente montado. As novas descobertas tecnológicas certamente serão usadas sem restrições. O seu império terá por base 10 nações. A Grécia é o 10º membro do mercado comum europeu.
Em Ezequiel 38 e 39 é profetizada a invasão do Oriente Médio pela Confederação de Nações do Norte. Os computadores já devem ter dado o sinal de avançar, o que não aconteceu ainda apenas porque estão calculando as melhores maneiras de se fazer o ataque. Por isso, os cientistas atômicos estão dizendo que a hora histórica é 10 para meia-noite. Recentemente, porém, avançaram um relógio fatal para 7 para meia-noite. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.